Imagine isso, pessoal. Você acorda numa segunda-feira de manhã. O mundo parece um pouco diferente. Você pega a carteira ou encosta o celular para pagar com seu dinheiro digital. Mas tem algo novo. O dólar sumiu. O euro desapareceu. O iene, o real, a libra, tudo virou lembrança. No lugar deles, uma única moeda global. Vamos chamar de Unicoin, ou talvez Globex. Parece coisa de filme, né? Um café na agitada Tóquio custaria o mesmo número de Unicoins que um café no ensolarado Rio de Janeiro. Nada de malabarismo mental com câmbio. Um mundo, uma moeda. Simples. Ou será que não? Agora, antes de você descartar essa ideia como pura fantasia, um sonho inventado por escritores de ficção científica, escuta só. Essa ideia, essa noção de uma moeda global solitária, não é totalmente nova. Muito pelo contrário. Economistas, essas pessoas espertas que estudam o fluxo do dinheiro, já discutem isso há décadas. Eles escreveram artigos, organizaram conferências, debateram sem parar. Será que funcionaria? Será que aproximaria as pessoas? A tentação é grande. Pensa bem, comércio internacional sem dor de cabeça com flutuação de moeda. Viagens sem aquelas casas de câmbio que arrancam o couro no aeroporto. Um mundo financeiramente, e talvez até emocionalmente, mais conectado. É uma visão poderosa, sedutora. Mas vamos dar uma pausa nesse sonho. Vamos puxar a cortina. Toda grande ideia tem um outro lado, uma sombra. Será que esse sonho de uma moeda única é uma verdadeira utopia? Uma era dourada de harmonia econômica? Ou será que, na real, é um pesadelo econômico disfarçado de proposta irresistível? Uma armadilha pronta para pegar nações, sejam ricas ou pobres. A promessa de simplicidade está lá, brilhando forte. Mas o que será que se esconde nas complexidades por trás desse brilho? A gente precisa fazer as perguntas difíceis, né? Antes de todo mundo embarcar no trem do Unicoin. Pensa só no tamanho absurdo dessa mudança. Cada conta bancária, cada etiqueta de preço, cada contrato, cada transação financeira do planeta, tudo convertido de uma vez. Do menor mercadinho numa vila rural da Índia até as torres das instituições financeiras de Wall Street. Todo mundo operando com essa nova moeda. É uma transformação que faria qualquer reforma financeira da história parecer pequena. Dá até um nó na cabeça. Mas, além das grandes teorias econômicas, o que isso significaria de verdade para você? Para mim? Para a pessoa comum que só quer trabalhar, pagar as contas e, se der, guardar um troquinho para o futuro? É aí que está a verdadeira história. As duras realidades. Vamos direto ao ponto, né? O mundo, do jeito que a gente conhece, é incrivelmente diverso. E essa diversidade, claro, chega forte nas economias. Pensa nisso. O motor econômico da Alemanha, uma potência de indústria e exportações, é totalmente diferente da economia de um país em desenvolvimento na África subsaariana, por exemplo, que talvez dependa de agricultura ou de uma única matéria-prima. Taxas de inflação. Em alguns países, os preços são estáveis. Em outros, disparam, corroendo as economias das pessoas. Distribuição de riqueza, níveis de produtividade, custo de vida, tudo isso varia demais de um país para o outro. Não existe igualdade de condições. Agora, imagina jogar uma moeda única nesse cenário tão desigual. É como pedir para todo mundo, não importa a altura, peso ou tamanho do pé, usar exatamente o mesmo par de sapatos. Para alguns, vai servir direitinho. Confortável até. Mas para muitos outros, vai ser um sofrimento. Dedo apertado, bolha, dificuldade até para andar. Pensa num país com produtividade mais baixa ou custos internos mais altos. De repente, os produtos desse país, agora precificados em Unicoins, ficam caríssimos comparados com os de países super eficientes e de baixo custo. As indústrias locais iam penar, quase sem ar. E olha, isso não é só teoria não. Um sistema assim poderia causar colapsos regionais devastadores.
Setores inteiros da economia de um país poderiam ficar inviáveis da noite para o dia. Fábricas fechando as portas, fazendas abandonadas, o desemprego disparando, especialmente nos lugares que já estavam com dificuldade. Os ricos, com dinheiro que circula fácil pelo mundo, iam achar novas oportunidades, mandando seus unicórnios para onde o rendimento fosse maior. Mas e os pobres? E quem depende da economia local? Podiam acabar presos numa espiral negativa, com suas comunidades esvaziadas, as perspectivas cada vez piores. O abismo entre uma elite global rica e a pobreza local podia ficar ainda maior. E nem precisa ir longe para ver um alerta. Olha o que aconteceu na zona do euro, na Europa. Um grupo de economias relativamente parecidas, todas usando o mesmo dinheiro, o euro. Mesmo assim, rolou muita tensão. Países como Grécia, Espanha e Portugal passaram por um sufoco danado. Não podiam desvalorizar a moeda, aquele truque clássico para deixar os produtos mais baratos e dar um gás na economia em tempos ruins. Ficaram presos à força do euro. Com uma moeda global, esses problemas não iam ser só regionais. Iam ser ampliados para o mundo inteiro, criando distorções estranhas e dolorosas, enquanto uma política monetária tenta servir todo mundo. Se todo mundo está usando o mesmo dinheiro, o Unicoin, então alguém ou alguma coisa tem que cuidar disso. Não dá para sair imprimindo moeda à vontade. Isso vira bagunça. Então, imagina só um banco central global, uma instituição única, talvez em Genebra, ou numa capital financeira novinha em folha, tomando decisões que afetam cada pessoa do planeta. Esse Banco Central Global definiria a única taxa de juros para todo o mundo. Controlaria todo o estoque de Unicoins. Seria, sem exagero, a instituição financeira mais poderosa já criada. Pensa na responsabilidade imensa e no poder gigantesco, concentrados em um só lugar. Agora, como esse Banco Central Global todo-poderoso tomaria suas decisões cruciais? Quem ele iria priorizar? Ia focar em manter a inflação lá embaixo, como preferem os países mais ricos, com economias estáveis e muitos poupadores? Ou ia preferir políticas para estimular crescimento e gerar empregos, uma necessidade urgente de muitos países em desenvolvimento que lutam contra a pobreza? Esses objetivos, na real, muitas vezes batem de frente. Uma decisão que favorece Berlim pode prejudicar Bamako e vice-versa. Quem escolhe o caminho a seguir? E quem arca com as consequências dessas escolhas? É um campo minado político. Os governos nacionais, do jeito que conhecemos, iam ficar de mãos atadas. Um dos instrumentos mais importantes para cuidar da própria economia, a política monetária, ia embora. Não poderiam subir os juros para esfriar uma economia superaquecida e evitar bolhas, nem baixar os juros para incentivar empréstimos e consumo numa recessão. Iam basicamente abrir mão de uma fatia enorme da sua soberania econômica. Virariam passageiros de um navio econômico global, com o Banco Central Global no comando. Isso não é só uma mudança econômica, é uma mudança política profunda. E vamos falar das pessoas que estariam à frente desse Banco Central Global. Quem seriam? Eleitos? Indicados? Por quem? Essa instituição seria realmente responsável diante da diversidade de populações do mundo, ou acabaria virando um clube de tecnocratas não eleitos, brilhantes talvez, mas distantes das lutas diárias do cidadão comum? O risco de ser vista como tendenciosa, favorecendo certas regiões ou filosofias econômicas, é enorme. Imagina a tensão geopolítica se um país sentisse que suas necessidades estavam sempre sendo ignoradas por esse superpoder financeiro global. O potencial para ressentimento e instabilidade é bem real. Para o viajante ávido, o mochileiro, a ideia de uma moeda única mundial parece mesmo um sonho realizado. Nada de ficar se enrolando com aplicativos de câmbio confusos antes de cada viagem.
Acabou aquela dor de cabeça de pagar taxas absurdas de comissão nos guichês de câmbio em aeroportos ou pontos turísticos. Um gelato em Roma custa X unicoins. Uma camiseta de lembrança na Tailândia custa Y unicoins. Simples, transparente. Você saberia exatamente quanto está gastando em qualquer canto do mundo. Isso é um benefício claro e palpável para o turismo internacional. E para as empresas que fazem negócios entre países, elimina a incerteza de perder dinheiro com flutuações cambiais. Mas, e quem não está viajando por aí? E o operário de fábrica num país de salários altos? Ou o pequeno agricultor num país em desenvolvimento? Se uma empresa na Alemanha, por exemplo, que tradicionalmente paga salários maiores, de repente precisa competir em igualdade de condições, usando Unicoin, com uma empresa de um país onde os salários são bem menores, o que acontece? A pressão para reduzir salários nos países mais ricos seria enorme, ou, mais provável ainda, os empregos iriam migrar para onde a mão de obra é mais barata. Isso pode aumentar a desigualdade de renda dentro dos países, mesmo que simplifique as transações internacionais. Nós, consumidores, até poderíamos ver alguns benefícios de cara. Produtos importados poderiam ficar mais baratos, já que o custo do câmbio desaparece. Aquela novidade tecnológica de outro país, ou aquelas frutas exóticas, poderiam custar algumas unicoins a menos. Só que, se as indústrias locais do seu país não conseguirem competir com gigantes globais nesse novo regime Unicoin, podem encolher ou até sumir. E isso, no fim das contas, pode significar menos opções para você e uma dependência maior de importados. Agora, imagine uma recessão global. Se o mundo inteiro compartilha uma única moeda e uma única política monetária, qualquer choque econômico se espalha rapidinho, sem barreiras nacionais para conter o problema. Todo mundo sente o baque, em todos os lugares, ao mesmo tempo. E pense nos pequenos negócios locais, a padaria da esquina, o alfaiate do bairro, o restaurante da família. De repente, eles não estão mais competindo só com o vizinho, mas com redes globais e gigantes da internet, todos cobrando em unicoins. Uma multinacional enorme pode lidar com a complexidade e os custos de atuar no mundo todo, mas esses pequenos podem acabar sufocados. A diversidade do comércio local pode desaparecer, dando lugar a um mercado mais homogêneo e globalizado. A facilidade de uma moeda única pode custar caro para a diversidade e a resiliência da economia local. O comércio internacional pode bombar, mas, e aí, qual o preço para o pequeno? Então, como é que esse projeto colossal, uma moeda única para toda a humanidade, funcionaria na prática? Os detalhes, né? A tecnologia, claro, estaria no centro de tudo. Conceitos como blockchain, aquela tecnologia de registro distribuído que está por trás das criptomoedas como o Bitcoin, oferecem uma possibilidade tentadora. Imagina só um sistema global de unicoins, onde cada transação é registrada de forma segura, transparente e quase instantânea, em um livro-razão compartilhado e imutável, sem um ponto único de falha. Eficiente, né? Parece o sistema perfeito para um novo mundo do dinheiro. A inteligência artificial, ou IA, provavelmente teria um papel enorme também. Imagina algoritmos super sofisticados, analisando, o tempo todo, uma quantidade absurda de dados econômicos do planeta inteiro, monitorando inflação, emprego, fluxo de comércio, humor do consumidor. Essa IA poderia fornecer insights, fazer previsões e talvez até ajudar o Banco Central Global a formular sua política monetária. Seria tipo um sistema nervoso hipertecnológico e movido a dados para a economia mundial. É uma visão de hipereficiência, de uma máquina financeira global perfeitamente ajustada. Mas, olha só, máquinas, mesmo as mais inteligentes, são criadas e programadas por pessoas, com todos os seus vieses e pressupostos. E aí é que o sonho começa a parecer um pouco um pesadelo de vigilância. Privacidade. Se cada unicoin que você ganha, guarda ou gasta fica registrada num livro digital global, quem tem acesso a essa informação?
Seu governo? O Banco Central Global. Megacorporações famintas por dados de consumo. O potencial de monitorar cada aspecto da nossa vida financeira é enorme. E, para ser sincero, bem assustador. Será que a gente trocaria conveniência por uma espécie de panóptico digital, onde nosso rastro econômico fica exposto para quem tiver o acesso certo? Isso levanta questões profundas sobre liberdade individual. E ainda, tem a dura realidade da exclusão digital. Bilhões de pessoas no mundo ainda não têm acesso confiável e acessível à internet. Muitos nem têm as habilidades digitais básicas para navegar num sistema financeiro online sofisticado. Essas pessoas ficariam de fora desse novo mundo Unicoin? Se você não consegue se conectar, consegue participar? Isso pode criar uma sociedade global ainda mais dividida. Os conectados ao Unicoin, capazes de transacionar e prosperar, e os excluídos, empurrados ainda mais para as margens. Em vez de unir, uma moeda digital global mal implementada pode aprofundar desigualdades e criar novas formas de exclusão econômica. A tecnologia é só uma ferramenta. O impacto dela depende totalmente de como a gente usa. Dinheiro, veja só, nunca é só número na tela ou papel na carteira. Ele está profundamente ligado a algo muito mais profundo, nossa identidade. Pense na moeda do seu próprio país. As imagens nas notas e moedas geralmente mostram heróis nacionais, monumentos históricos, plantas e animais únicos, ou símbolos da cultura local. Não são apenas pedaços de papel ou metal. São representações concretas de uma história compartilhada, de uma narrativa coletiva. Abrir mão da moeda nacional é, para muita gente, abrir mão de um pedaço pequeno, mas importante, dessa alma nacional, um símbolo de quem somos como povo. Além do lado simbólico, tem a questão bem real da soberania nacional. A gente já tocou nesse ponto, mas vale reforçar. Quando um país entrega o controle da sua política monetária para um órgão supranacional, tipo um Banco Central Global, está abrindo mão de uma ferramenta poderosa de autodeterminação. Decisões sobre juros, oferta de dinheiro, regulação financeira, que impactam diretamente a vida dos cidadãos, passariam a ser tomadas por uma entidade externa. Será que as nações estariam dispostas a pagar esse preço em troca dos supostos benefícios de integração e estabilidade econômica? As implicações políticas são enormes, podendo gerar um sentimento de impotência e ressentimento nas populações. Agora, tem quem defenda que uma moeda global traria uma estabilidade financeira sem precedentes. Poderia acabar com a especulação cambial, aquele vai e vem caótico, onde traders apostam na alta e na baixa das moedas, às vezes desestabilizando economias inteiras. É um argumento forte. Nada de desvalorizações repentinas acabando com as economias das pessoas. Mas o outro lado também assusta. Se o mundo inteiro estiver preso num único sistema financeiro, uma crise grave em qualquer parte do planeta vira crise de todo mundo na hora. O contágio seria rápido e universal. Não haveria economias nacionais para servir de colchão ou experimentar soluções diferentes. Um grande choque. E toda a casa de cartas global pode balançar. Então, a gente volta ao ponto de partida, refletindo sobre esse grande sonho. Um mundo unido por uma única moeda. Será a expressão máxima da globalização, caminho para uma eficiência e cooperação econômica sem igual? Ou será um experimento perigoso, que pode corroer identidades nacionais, enfraquecer a democracia, aprofundar desigualdades e nos deixar mais vulneráveis a choques sistêmicos? Será que a conveniência de um Unicoin no bolso de todo mundo realmente compensa a possível perda de diversidade, autonomia e o caráter único das economias nacionais? O debate, meus amigos, é complexo, apaixonado e está longe, muito longe de acabar. E aí, o que você acha?